Graça e paz. Hoje a nossa lição é batismo. Provavelmente vou dividir em duas partes para que não fique um vídeo muito longo e seja melhor a nossa compreensão a respeito do assunto. Mas vamos orar. Paizinho querido, nos submetemos à Tua vontade, à Tua soberania, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Também te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E te pedimos, Senhor, que Tu venha falar conosco nessa hora, para que possamos entender o Teu propósito e o Teu querer para as nossas vidas. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Na primeira lição, falamos sobre o pecado. Na segunda lição, falamos sobre salvação, que é o segundo passo, depois que você abandona uma vida de pecado, reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O terceiro passo é o batismo. Então, quando nós recebemos o batismo, estamos recebendo a marca, o selo do Senhor Jesus Cristo, que diz que nós pertencemos a Ele e Ele pertence a cada um de nós. A Igreja Metodista entende que nós temos dois sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Então, o que é um sacramento? Então, o sacramento é um sinal visível de uma bênção invisível instituída por Jesus. Então, isso é um sacramento, um sinal visível de uma bênção invisível. E aí, o que seria um sinal visível? Sinal visível, pressupõe a materialização, essa experiência, e essa expressão graciosa do amor de Deus para com aqueles que têm fé e que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. E ao receber o Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que ele passa a transformar e a trabalhar na nossa vida de uma forma diferente. Então, essa diferença, essa ação de Deus na nossa vida internamente, ela vai mudar o nosso ser. E ela vai mudar o nosso ser a ponto de nós termos um sinal visível, que é o batismo. Então, o batismo vem com água, como um sinal visível dessa bênção invisível. E aí, o que seria uma bênção invisível? É exatamente a dádiva que não se vê, nem se toca, mas é sentido com todas as forças do ser humano. Por quê? Porque é a ação poderosa de Deus atuando na sua vida, transformando a sua vida e que leva você a esse sinal visível do poder e da graça de Deus se manifestando através do batismo. E aí tem uma outra definição de instituição, que é divina e que é claramente determinada por palavras e por atos do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo instituiu o batismo e a Santa Ceia. E ordem ou ordenação, que é tudo aquilo que o Senhor Jesus determina por finalidade a vida plena e vida perfeita. Então, os sacramentos são ordenados para proporcionar vida abundante. O batismo é a inserção na família, no corpo de Cristo, isso proporciona vida plena e vida abundante. O sacramento da Santa Ceia é a participação na mesa do Senhor, a comunhão com o Senhor e com os irmãos, que nos fortalece, que nos vivifica, para que nós possamos continuar firmes e nos recordando do sacrifício do amor do Senhor Jesus Cristo por nós. E aí, agora nós vamos passar para o significado do batismo. Então, eu quero trabalhar com você que não é um significado, mas a gente tem um conjunto que vai formar esse significado do que significa o batismo. Então, são algumas expressões que vão nos orientar nesse sentido. A primeira delas, a gente precisa entender que batismo, eu posso definir batismo como um ritual
de iniciação. Então, todo aquele que quer pertencer à comunidade, igreja, confessa, através do ritual do batismo, que aceita ser cidadão do reino de Deus aqui na terra, cumprindo a determinação de ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, do nosso Deus Trino. E isso significa aceitar viver sob o seu senhorio. Então, é um ritual de iniciação aonde você, pela sua declaração pública de fé, você declara que a partir daquele momento você está sendo inserido na igreja, no corpo de Cristo, e vai se submeter à sua vontade e ao seu querer. No Antigo Testamento, nós também podemos reconhecer a instituição desse sinal visível da graça de Deus, né, para ser aplicada ao seu povo, que era a circuncisão. Então, a circuncisão, que está relatada lá em Gênesis 17:12, depois você leia, vai trabalhar exatamente isso, né? Que pela circuncisão, crianças do povo de Deus, no seu 8º dia, eram seladas como pessoas consagradas a Deus por seus pais, que assumiam o compromisso de criá-las para serviço do Senhor, empenhando-lhes, né, ou empenhando a sua palavra, a sua confissão e ensinando-lhes o caminho que elas deveriam andar. Então, o texto lá de Provérbios 22:6 vai dizer: ensina a criança no caminho em que deve andar, que quando for velho não se desviará dela. Então, nós precisamos entender que, para que o pai ensine seu filho, ele também precisa estar no caminho. Nós, como filhos de Deus, precisamos estar seguindo o caminho estabelecido por Jesus Cristo, caminhando junto com ele, fazendo a diferença. O batismo cristão não é apenas sinal e consequência de arrependimento, mas também, para as crianças, é um sinal de consagração. A bênção que eu recebo de ter um filho, uma filha, eu estou devolvendo ao Senhor. Quando alguém pede assim, consagra o meu carro, consagra a minha casa, eu sempre pergunto, né? Você tem certeza que você quer fazer isso? Por quê? Porque eu estou entendendo que aquilo que você recebeu, você entende que foi Deus que te deu e que você está consagrando, que é devolvendo para o uso do Senhor, para abençoar o Senhor, para abençoar a obra do Senhor. Então, isso quer dizer que a sua casa vai ser uma casa de oração, uma casa de referência para que as pessoas possam encontrar Jesus ali no seu lar. O seu carro vai ser um instrumento para abençoar vidas, conduzir vidas, prestar socorro, abençoar outras pessoas. Então, quando nós batizamos as crianças, o batismo infantil para a criança não é só arrependimento de pecado, não tem essa conotação de arrependimento de pecado, mas sim de consagração da sua vida ao Senhor. Porque cremos que Jesus, por exemplo, jamais pecou, mas ele foi batizado. Então nós podemos entender que o seu batismo como uma consagração e dedicação a Deus e a sua vontade para cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu. Então, essa é a primeira definição. Segunda definição, nós podemos entender o batismo como tendo significado de purificação, né? A água é substância usada para lavar e purificando as coisas que existem ao nosso redor, assim como o nosso próprio corpo. Então, a água, ela tem esse aspecto, né, de purificação. Então, o batismo com água ou na água simboliza a lavagem dos antigos pecados, especialmente do pecado original que dá origem a todos os demais pecados, e fazendo do novo cristão uma nova criatura para ser moldada pelo nome que agora o distingue, o nome de Jesus Cristo. Então,
você agora tem essa diferença. Você está debaixo do senhorio, da autoridade, do nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que está acima de todo nome, o nome que você confessa, o nome que você carrega, o nome pelo qual você vive e pelo qual você caminha. Então, Jesus Cristo está conosco. Então, a água, ela vem com essa característica, né? Ela tem esse simbolismo de purificação. Então, o ato do batismo é um ato de purificação não só pela água, mas também porque a gente recebe o Espírito Santo de Deus, que esse é o batismo do Senhor Jesus Cristo, que a gente vai falar mais à frente aí, tá bom? Então, o terceiro aspecto do batismo também é o quê? Confissão e testemunho. Então, através do ato do batismo, nós temos ali o quê? O ritual de confissão da necessidade de nós sermos o quê? Purificados. Por que eu preciso ser purificado? Porque eu sou pecadora, porque eu sou pecador. Então, eu confesso, eu declaro tudo aquilo que eu fiz e que eu não quero mais para minha vida. Então, esse ato de confessar, ele faz parte do batismo. Você reconhecer quem você era e quem você deseja ser em Cristo, essa nova criatura. E aí vem a questão do testemunho, porque uma vez que eu confesso os meus pecados e que eu sou batizado, eu também estou testemunhando que eu recebi essa bênção invisível. Essa bênção invisível opera na minha vida, no meu coração, de tal forma que eu sou uma nova criatura. Agora eu sou filha, eu sou filho do Deus Altíssimo. Então, a aceitação pelo batismo, né, do batizando perante a igreja é o reconhecimento e confissão da autoridade do corpo, tanto para moldar a sua vida em Cristo, ajudando-o na caminhada cristã para levar a vida para o mundo de pecado. Então, quando nós recebemos, né, esse batismo e junto com a igreja de Cristo, que caminha junto conosco, que nos fortalece, que é lugar de fortalecimento espiritual, de comunhão, de buscar a santificação, de buscar a unidade, de sermos aperfeiçoados. Então ali nós somos disciplinados através da palavra do Senhor, da orientação do Senhor. Para quê? Para que uma vez que eu abandonei esse mundo de pecado, eu possa voltar a ele agora, debaixo do senhorio, do selo, da marca do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida, sendo que sal e luz nesse mundo, anunciando esse evangelho de salvação para que outros possam ser alcançados, para que eles possam olhar para mim e falar assim: se Jesus te alcançou e fez isso na sua vida, ele pode fazer na minha vida também. Então é esse testemunho que a gente quer que as pessoas vejam, que assim como ele me mudou, ele pode mudar você também. Assim como ele me alcançou, ele pode alcançar você também. O quarto significado que a gente entende que tem o batismo é selo, né? Então nós somos selados, nós somos marcados, nós somos assim propriedade exclusiva. Eu sou corpo, eu pertenço à família da fé. Agora eu não estou desgarrado, longe do meu Senhor, do meu Criador, mas tenho em mim restaurada a imagem e semelhança do Deus Criador. A minha conexão foi restabelecida, é restabelecida pelo batismo. Eu passo a fazer parte do corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia por isso. Então eu recebo o quê? Esse selo, essa marca, né? Aquele que se deixa batizar com o batismo de Cristo está recebendo o selo, reconhecimento pelo batizando de que a igreja tem autoridade para selar, porque é a autoridade que
é a igreja de Cristo que recebeu essa autoridade, porque quem é o cabeça da igreja? É Cristo o Senhor. Então esse poder que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos, como afirma a carta de Efésios, lá no seu capítulo 1, diz também que esse poder que ressuscitou Jesus Cristo, que está sobre a pessoa de Jesus Cristo, também está na igreja, porque Deus deu Cristo à igreja, então nós temos Cristo. Então por essa autoridade conferida à igreja, pela presença de Cristo na vida da igreja, que você é selado, é marcado, pertencente à família da fé, igreja, corpo de Cristo. E aí eu convido você a abrir lá em Mateus 16. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 16, onde nós vamos estar lendo, acho que a partir do versículo 13, que tem uma declaração muito bonita, que é a confissão de Pedro, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a Cristo, que é a pedra de esquina, a pedra angular, sobre Cristo, a igreja do Senhor será edificada. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o inferno não prevalecerá contra quem? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, essa autoridade é conferida à igreja. Por quê? Porque a igreja tem Cristo. Cristo pertence à igreja. Cristo está no meio do seu povo. Cristo é o cabeça do seu povo. Então, nós precisamos ter esse entendimento, que é esse selo, né? É essa marca que o Senhor nos dá, da aliança celebrada entre Deus e todos aqueles que aceitam os termos da aliança com a humanidade. Então, o Senhor estabelece uma aliança entre nós e Ele, e quer estabelecer essa aliança entre toda a humanidade, mas para isso precisa fazer o quê? Se submeter a essas regras e a essa norma. A quinta coisa que nós entendemos, que o batismo, ele é o quê? Um memorial. Quando o batismo cristão é um ato memorial, por quê? Porque ele lembra a morte do Senhor Jesus Cristo. A morte do velho homem, a morte da velha mulher. Lembra? Nós através do ato do Senhor Jesus Cristo, da morte do Senhor Jesus Cristo, com ele também morremos e também com ele ressuscitamos. Então o Senhor morre na cruz, faz o sacrifício por mim e por você, para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados através do seu sacrifício, e nós ressuscitamos com ele para uma nova vida, para uma vida debaixo do seu senhorio e da sua vontade. Então, a cada dia, por amor a Cristo e ao seu semelhante, por quem agora deve viver o novo homem e a nova mulher em Cristo, celebrando e testemunhando o amor de Deus em Jesus Cristo. Então, quando o ato do batismo é um ato de nós recordarmos o quê? Que esse momento que você está chegando, o momento do seu batismo, ele só é possível porque Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz, para que eu e você
fôssemos um com Ele, assim como Ele quer que eu e você sejamos um com o outro. Sejamos o quê? Família, igreja, irmãos. E para que a humanidade seja alcançada, eu e você precisamos buscar a presença do Senhor. A outra coisa que nós precisamos entender que batismo é imersão no Espírito Santo. Então, esse é o tema que a gente vai começar no próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe.